13, nós estamos aqui estudando o livro de Daniel. E nós estamos no capítulo 9 de Daniel, que é um capítulo que contém uma das principais profecias das Escrituras. É uma profecia que pela primeira vez marcou uma data para a vinda do Hamashia, né, do Messias, do ungido, do enviado, do escolhido de Deus, aquele que já havia sido prometido desde antes do homem sair do Éden. Foi expulso, né? Desde Gênesis 3,15, que a humanidade esperava por essa pessoa. E ao longo desses milhares de anos, em especial 1500 anos antes de Jesus Cristo vir, várias profecias foram dadas, falando a respeito dele, falando a respeito do seu ministério, falando a respeito das circunstâncias que envolveriam a pessoa dele e o seu ministério, que ele ia sofrer, que ele ia reinar, que ele seria traído, que aquele que ia trair ia levantar o pé contra ele, que ele ia entrar na cidade de Jerusalém alegremente, que ele nasceria de uma virgem, ou seja, vários detalhes ao longo de milhares de anos foram dados. Mas Daniel, capítulo 9, é a única profecia que marca uma data. Eu imagino que o profeta Daniel deve ter ficado muito satisfeito, muito alegre, muito contente, porque foi um privilégio muito grande. Pela primeira vez, Deus falou assim, ó, dia tal a gente se encontra. Passados 483 anos, logo depois, o Messias vai ser morto. Ou seja, é uma profecia fantástica, pelo fato de que é a primeira profecia que marca uma data para a aparição do Messias, o que nunca tinha acontecido antes. Daniel teve o privilégio, foi o primeiro a saber quando efetivamente o Messias viria. Ele sabia, ó, não passa de 5 séculos e o Messias está chegando. E o surpreendente é que, assim como Isaías 53, é uma profecia que já havia profetizado antes dele, 150 anos mais ou menos, foi uma profecia que fez referência à sua morte, o que também era escandaloso. Como é que Deus, Emanuel, Deus conosco, aquele enviado por Deus para restaurar, para consertar todas as coisas, vai morrer? Então, os profetas ficavam um pouco embasbacados com isso, eles ficavam surpresos com isso. Pedro fala que eles ficavam estudando aquilo que o próprio Espírito Santo tinha revelado através deles, para eles verem se eles conseguiam entender. Então, aqui no ano 539 a.C., algo em torno de 66 anos depois que o cativeiro já havia começado, e Daniel foi um dos primeiros a ser levado cativo, na primeira leva de cativos no ano 605 a.C., ele, estudioso da palavra que era, ele leu em Jeremias. Na época não era dividido em capítulos e versículos, né, mas ele leu no rolo de Jeremias, que hoje seria o Jeremias 25 e o Jeremias 29, que estava na hora de voltar para casa. Que os anos das assolações de Jerusalém, que era de 70, estava chegando ao fim. Daniel 9:2. E ele sabia, através de Deuteronômio 30, que era necessário arrependimento, que era necessária a confissão de pecados para restauração da situação conforme era antes do cativeiro. E ele se apresenta em nome da nação, de maneira que Daniel 9, de 1 a 19, compõe a primeira parte, que é exatamente a oração de Daniel. E do verso 20 até o verso 27, os irmãos já podem abrir em Daniel 9,
é aquela segunda parte de Daniel 9 que contém a resposta a essa oração de Daniel. Daniel, patriota que era, Daniel, crente caxião que era, ele tinha interesse em saber a respeito do meu povo, do meu país, Israel, da minha cidade, Jerusalém. Ele era príncipe, ele era da tribo de Judá, ele morava em Jerusalém. Do templo, principalmente. Tanto é que nem tinha templo mais, mas ele, se tivesse templo, essa hora ia estar fazendo o sacrifício da tarde. Está lá no 9:21. Então, ele era uma pessoa muito ligada às coisas de Deus. Haja visto o testemunho dele que consta no livro, né? Nós já estamos até estudando. Prefere ir para a cova do leão, prefere correr o risco de morrer do que se empanturrar com as iguarias do Nabucodonosor. Ou seja, era uma pessoa comprometida com a palavra de Deus. E ele preocupado com a situação de Israel, com a situação de Jerusalém, com a situação do templo, ele faz essa oração de confissão, que também era uma oração de desejo de saber, e aí Deus? Tem algum plano? Ou vai deixar para a última hora? Deus, já que Deus é brasileiro, né? Na hora a gente vê o que a gente faz, a gente dá um jeitinho, né? E aí o senhor vai dar um jeitinho, vai entregar o seu imposto de renda no último segundo. Daqui uns dias, lá no final de março, o sistema da Receita vai estar travando, né? Quanto tempo depois? Foi aproximadamente... Você fala do templo ou da cidade? Do templo foi aproximadamente... deixa eu fazer umas contas aqui. 445 menos 70. Então é 400 menos 25. Foi em 375. Foi uns 375. 539 menos 375. Dá 125, 134, 164 anos depois, mais ou menos. Porque o templo foi reconstruído em 375 e a cidade de Jerusalém um pouco depois, 70 anos depois. Então, Neemias. Acho que hoje vai dar até tempo essa questão de data. Ele recebeu a ordem em 445. Já, mais ou menos. Sim. Não. Sim, exatamente. A partir do momento em que foi dada uma ordem para se reconstruir completamente Jerusalém. Não. Ele está aqui no ano 539. Vamos dizer que ele viveu mais 9 anos. Ele morreu em 530. Essa ordem saiu uns 75 anos depois dele. Sim. Mas ele sabia que já tinha uma data marcada. Já é alguma coisa, né? Porque aqui em 539, ele já está bem velhinho. Ele está com seus 80 e tal. 86, eu estou supondo. Vamos dizer que ele viveu mais 14 anos, foi até 100. Então ele viveu até 525. A ordem só vai sair em 445. Ou seja, 55, 60, uns 80 anos depois. Ele não viveu isso tudo, não. Pois é, não, só foi me pedir para falar no microfone. Não, porque ao mesmo tempo era um consolo para Daniel saber que já tinha uma data prevista, mas ele não sabia a partir de quando aquela data, a ordem ia ser dada. Tanto que ele faleceu e depois de... Ele sabia qual ordem, mas não quando a ordem. Quando a ordem ia acontecer. Como nós sabemos que o arrebatamento vai acontecer, mas não sabemos... É tipo isso aí. Exatamente. Nós sabemos que vai, mas quando não sabemos. Exatamente. Então,
imagina se Daniel... Mas já é bom saber que vai. É, claro. Apesar que tem irmão que acha que não tem essa história de arrebatamento, não. É um consolo. Sabia disso? Não, é um consolo para nós saber que vai ter e está prestes a acontecer, não sabemos quando. Mas imagina... Tomara que esse microfone caia no chão, né? Você vai ficar meio chateado, mas tudo bem. Não. Aí, imagina se Daniel tivesse chegado até a época de Neemias, ouvido e sabido a ordem, eu acho que ele ia pular, o coração dele ia ficar... Né? Então, ao mesmo tempo que era um consolo para Daniel, que tem uma data, mas ele não sabia quando seria a partir de quando. Né? Então, verdade. Mas ao mesmo tempo era um consolo. Claro, evidentemente. Tanto é que você usou até a palavra certa, porque o apóstolo Paulo, quando fala a respeito do arrebatamento, nós sabemos que vai, mas não sabemos quando, ele fala, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O pastor Cris já ouviu falar nos amilenistas, já, por exemplo, eles não acreditam que vai ter arrebatamento. Eles riem desse negócio de milênio, tribulação, essa coisa, tudo é coisa de... Nós somos considerados seita, sabia? Nós aqui. Os dispensacionalistas são considerados seita. É tipo testemunho de Jeová, adventista, é seita. Esse pessoal que crê em milênio, arrebatamento, essas coisas, Sim. Mas, então... Não, existe, mas tem uma outra interpretação. Quando está escrito pão, o que será que quis dizer com isso, hein? Mas é verdade, é um método alegórico. Por exemplo, tem um comentário de Daniel, não, de Apocalipse, um tal de Hendrickson. O treco é um lixo. Nossa, mas até dói ler aquilo, de tanto que ele... o cara faz um malabarismo exegético para explicar as passagens. Vai ter imaginação assim lá em Jerusalém, porque como é que consegue inventar tanta coisa? Tipo assim, é aquilo que o Valdemar sempre nos falou, né? Se está escrito pedra, é pedra. Por que Deus ia escrever pedra para você entender gilete? Não tem tesoura, papel. Pois é, não, mas nada é o que está escrito. Pro intérprete alegórico, nada é o que está escrito. Você lê o que está escrito e vão tentar descobrir o que será que quis dizer aqui. É verdade. É verdade, é o método alegórico de interpretação. É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Receita de médico. Então, quando Daniel recebe a resposta de oração, vamos lá vamos até ler tudo novamente. A resposta propriamente dita está no 24 a 27. Daniel 9, 24 a 27. É a resposta, é a profecia. Nesse aqui é o filé mignon. Já tirou o sebo, já tirou a gordura, só ficou a carne, né? Só aquela parte boa. Não é nem filé mignon, que eu não gosto de filé mignon, é o contra-filé. É a picanha, né? Porque filé mignon fede aqui. Quando você vai fazer aquele negócio, fede a casa inteira. 70 semanas estão determinadas, verso 24. 70 semanas estão definitivamente recortadas, estabelecidas sobre Israel e sobre Jerusalém, para fazer 6 coisas. Fazer cessar a transgressão. 1. Dar fim aos pecados. 2. Expiar a iniquidade. 3. Trazer a justiça eterna. 4. Selar a visão e a profecia. 5. Ungir o Santo dos Santos. 6. Então, Deus separou um período de 490 anos, dentro do qual ele pretende realizar essas 6 obras a favor de Israel e Jerusalém. Daniel, fique esperto e presta atenção, porque o assunto aqui é difícil. É isso que quer dizer no hebraico aqui. Sabe e entende. Tira o pé do chão aí. Lembra do Renato, na escola bíblica? Ele tinha que ficar com o pé flutuando, que senão ele dormia no IBPG. Presta atenção, sabe e entende, acorda, fica esperto.
como diz na terra das pessoas mais de longe, toma tinença, né? Toma tinença, a mãe dela usa. Toma tinença. Fica esperto. Porque ele é de lá, ela é de lá, mas é mais antiga, né? Você é uma geração depois. Ela está com 70, você é da geração seguinte. Presta atenção, ó. Esse é o início da contagem das 70 semanas, dos 490 anos. Desde esse é o modus adquem, né? Desde a saída da ordem. Então, essa saída da ordem é o cronômetro. 490 anos contando. 70 grupos de 7 anos de 360 dias contando. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém completamente, é isso que nós vamos ver depois, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas mais 62 semanas, ou seja, 69 semanas. Entre o momento em que uma ordem é dada para que Jerusalém seja completamente reconstruída, até o surgimento do Messias, se passariam 483 anos. 7 mais 62 vezes 7. 69 chabuas. 69 grupos de 7 anos. As praças e os muros cercados de valas se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Nós vamos ver isso tudo no livro de Esdras, no livro de Neemias. É assunto para o restinho de hoje e o domingo que vem. Depois das 62 semanas, ou seja, depois que se passarem os primeiros 483 anos, são 490. 70 vezes 7 dá 490. 62 vezes 7 dá 483. Então, pode-se dizer que essas 70 semanas, esses 490 anos, são divididos em 2 grupos. Um grupo de 483 anos, está lá no passado. E um grupo de 7 anos, que ainda é futuro. É o período da tribulação. A profecia fala no verso 26. Depois das 62 semanas, ou seja, 483 anos se passam, aí o Messias é morto. Né? Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Será morto o Messias e não terá nada que lhe é de direito. Por que a profecia, o Espírito Santo falou assim, ó, na última semana, na semana de número 70, na 70ª semana, será morto o ungido. Porque o ungido não é morto na última semana. O Messias não foi morto nos últimos 7 anos. Daí que os exegetas, aqueles que entendem de interpretação bíblica, chegam à conclusão, e isso é fato histórico, não é só teologia, de que existe um período de 69 semanas, 483 anos. Depois dele o Messias é morto. Ele é morto depois da semana 69, mas não é morto dentro da 70ª. Isso quer dizer que a semana 70 está lá no futuro. Porque ele morre depois da semana 69, mas não morre dentro da semana 70. Isso implica que existe um intervalo entre a semana 69 e a última semana, a semana de número 70. Eu só estou já dando um resumão, um espaço, um intervalo, exatamente. Porque nós vamos ver isso em detalhes, só já estou dando um en passant, né? Uma antevisão. Mesmo porque tem coisas que acontecem, mas tem teólogo que tenta forçar a barra e fazer a coisa colocada toda no passado. Tem uma milenista minha chamada Young, que ele é bom, ele é ótimo em destruir as escrituras. Ele fez um bom trabalho para torcer isso tudo aqui e fazer de conta que já aconteceu. É um parêntese profético que chama, que é uma coisa muito comum. Bom dia.
nós vamos ver que é uma coisa comum nas Escrituras. Por exemplo, tem uma profecia em Isaías que fala assim, ó, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isso foi lá no ano 4 a.C. Porque Jesus nasceu no ano 4 a.C. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ano 4 a.C. Aí passa 2000 e pancada anos, o governo está sobre os seus ombros. Ou seja, você dá uma respirada, 2000 anos passou. É o tal do parêntese profético. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Conselheiro, Deus. Ou seja, pulou do nascimento de Cristo lá para o milênio, quando o governo vai estar sobre o ombro dele. Então, um pequeno parêntese numa vírgula, né? Uma vírgula, 2000 anos. Aqui é a mesma coisa. Termina a semana de número 69, dá uma respirada, passa 2000 anos, estamos na semana de número 70. Tanto é que existem eventos para acontecerem dentro da última semana, que é a semana número 70, a 70ª, que não aconteceram há 2000 anos atrás. Que é mais um fator para se crer que está no futuro. Por exemplo, seguindo 26, né? Depois das 62 semanas, será morto o Messias e já não terá mais nada do que é seu por direito. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações estão determinadas. Esse príncipe, esse povo de um príncipe que ainda há de vir, é o povo romano. E eles destruíram a cidade no ano 70. No ano 70. 40 anos depois, aproximadamente, do Messias ter morrido. Que semana de 7 anos é essa, gente, que dura 40? Se faltam só 7 anos para completar com a 7 mais 62, como é que cabe um evento que aconteceu 40 anos depois que foi a destruição de Jerusalém? Mais um motivo para se crer que a 70ª semana, a 70ª semana, a última semana, a semana que falta para completar 70, porque 69 já foram, está no futuro. E existem eventos que acontecem dentro da última semana, que é a semana de número 70, que não tem registros na história que mostrem que isso possa ser sequencial, ou seja, que a semana de 70 veio imediatamente após a semana 69. Apesar que existem malabaristas exegéticos que fazem isso acontecer. Está no verso 27. Esse príncipe que há de vir forçará uma aliança com muitos pelo período de uma semana, a semana que falta aí. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ou seja, nos 7 anos seguintes à aparição do Messias e à sua morte, não houve ninguém que tenha feito um pacto de 7 anos com Israel e quebrado esse pacto na metade do tempo. Aí você chega a 2 conclusões, uma das duas. O Daniel é uma profecia semi-furada, ela em parte ela é certa, mas teve uma parte aqui que o Daniel chutou, e chutou errado, é meio jogo do bicho. Ele acertou, ele tentou o terno, acertou só o duque, né? Ou acertou a milhar só no 5º prêmio e jogou só o 3º. Isso para usar uma linguagem amânsica, né? É que ele citou o jogo do bicho hoje. E ou Daniel está parcialmente errado, ou essa semana de número 70 ainda jaz no futuro. Parece que você está querendo fazer uma perguntinha? Você já está aqui meio perto do microfone, né? Ele vem aproximando aos poucos. Por enquanto não, né? É que eu estou notando um approaching aí. Então voltemos ao nosso assunto no verso 24.
Deus já determinou que no final de 490 anos o Messias está aí reinando. Todos os seus problemas já acabaram. Israel e Jerusalém. Existem 6 coisas que eu pretendo fazer dentro desse período, que eu determinei, que eu recortei, que eu estabeleci, que dentro dele eu faria essas 6 coisas. E na semana passada nós vimos os 3 primeiros, que são as 3 obras que lidam com o aspecto, isso aqui são aspas, viu? Aspas, negativo da questão, que seria a questão do pecado. Parece borboleta, né? São aspas. Aspas significa, não que existam aspectos positivos e aspectos negativos, porque ter os seus pecados apagados é uma coisa positiva. Mas vamos dizer assim, que está lidando com a parte mais suja da questão, né? Que é a questão do pecado. Fazer cessar a transgressão é a primeira obra divina a ser realizada dentro do período de 490 anos. E nós vimos que, no hebraico, o Senhor iria calar a rapecha, ou seja, ele ia fazer cessar esse estado de dispersão. Não vai ter mais judeu esparramado. Até o final dos 490 anos, eu reúno o meu povo. Eu faço cessar definitivamente essa situação de diáspora, de esparramamento, né? Da consequência do Monte Ebal, uau, lembra lá? Se não diligentemente ouvisse minha voz, fizesse todas as coisas que estão escritas nesse livro, eu vou te esparramar pelo mundo inteiro, dentre outras coisas. Sua bezerra vai secar, sua videira não vai na uva, a panela vai furar, eu vou te esparramar pelo mundo. E Deus agora está fazendo cessar, até o final das 70 semanas, Deus faz definitivamente encerrar essa questão. Não vai ter mais judeu esparramado. E existem inúmeras profecias, Isaías, Zacarias, Jeremias e Ezequiel, que falam que isso nunca mais vai acontecer. Eu vou juntar de novo Judá do sul e Israel do norte, nunca mais eles vão se separar. Vão ser um povo para sempre. Nunca mais se dividirão. Deve ser uma das coisas que mais deve ter entristecido o coração de Deus. Seria como ver 2 irmãos jurarem ódio um ao outro, eu nunca mais quero ver sua cara, o dia que eu te ver eu te mato. Imagina um irmão falando isso para o outro. Esaú e Jacó, e tem família que isso acontece. Para um pai isso talvez não seja muito agradável de presenciar. É algo que Deus viu. Judá e Israel se separaram, 10 para o norte, 2 para o sul. Mateus 24, 31. Sim. Não, são trilionários. Vídeo o dono do Chase Manhattan, né, o capital de giro dele é $1 trilhão. Mas esse movimento de retorno para a Palestina aconteceu dia 10 de maio de 1948. 14, eu sempre confundo. No dia 14 de maio de 1948 foi decretado a inauguração, a fundação do Estado de Israel. Mas esse é o sionismo, né? Mas os judeus já vêm voltando lá para a Palestina, já vai fazer aí 70, 80 anos. Mas ainda tem mais judeu nos Estados Unidos do que em Israel, por exemplo. Então, não voltaram todos. E com a perseguição do anticristo na tribulação, eu creio que muitos dos que estão lá vão fugir de novo. Se hoje em dia tem lá 4,5 milhões mais ou menos de judeu na Palestina, vai ficar meia dúzia de gato pingado, porque eles não são bobos de ficar lá. O próprio Jesus Cristo mandou um recado através de Mateus para eles, que está lá em Mateus 24, que é uma passagem para ser lida, principalmente é um recado dado para a geração tribulacional, por remanescente judaico tribulacional, foge. Quando você vê a estátua do cara lá dentro do Santos dos Santos,
enceba sua canela e sai correndo. Isso é sebo nas canelas. Foge. E ai, se você estiver grávida, porque para fugir com aquela pança vai ser difícil, né? Ele falou, então vai ter menos judeu lá em Israel na tribulação do que tem hoje. E é só no final da tribulação que ele reúne todo mundo. Exatamente. Vai ser alguma coisa de impacto, visível. Não vai ser uma coisa parcial. Ah, sai um daqui e volta para Israel, sai outro de lá e volta. Primeiro os que estão lá dentro tem que ser, não é que tem que ser, eles vão, é como se fossem jogados para fora. Sim. Israel esvazia-se de judeus. Eu penso que vão ficar lá só os traidores mesmo, os bajuladores, de acordo com Daniel 11. E aí depois ele faz igual fez no Mar Vermelho, são obras de impacto invisíveis, que são obras grandes. Sim. Atravessar o Mar Vermelho, as pragas do Jordão. Então, a primeira coisa que Deus se propõe a fazer nesses 490 anos é fazer cessar a transgressão. Acabar com a situação de dispersão. A segunda é cancelar os pecados. Nós falamos aqui sobre o cancelamento do escrito de dívida. Lembra na semana passada? E a terceira coisa é fazer a reconciliação. É pouquipar nos pecados de Israel. Lembra lá? Expiar a iniquidade. Entrando realmente no nosso assunto de hoje, a quarta coisa que Deus se propõe a fazer dentro desses 490 anos é, número 4, olha lá, fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna. No original hebraico, a melhor tradução seria trazer a justiça dos séculos. Eles traduziram aqui por eterna, né? Trazer a justiça dos séculos. Existem inúmeras passagens messiânicas. Passagens messiânicas, profecias messiânicas, são aquelas profecias que falam do Messias. Né? Profecia messiânica é a profecia que fala do Messias. E dentre as várias profecias messiânicas, tem aquelas que se referem ao seu sofrimento e tem aquelas que se referem ao seu momento de glória, que é quando ele retorna com suas miríades, ele vem com a cabeça erguida, ele, né, tem uma passagem lá em Isaías 60, ele toma um gole d'água, levanta a cabeça e sai com a camisa toda salpicada de sangue andando. Depois dele esparramar o sangue de Edom. Né? Então, são passagens de triunfo, são passagens de vitória. O que deixava o profeta doidão, né? Porque ele vê ele como uma ovelha muda sendo levado para os tosqueadores, sangrando, sendo esmagado por Deus. É até uma passagem meio mal entendida, porque a palavra fala em Isaías que ao Senhor agradou moê-lo. E a passagem aqui não está querendo dizer que Deus teve satisfação, que Deus é sádico, não. A palavra está falando aqui, agradou é no sentido de amartia, né? É amartiológico da questão. Ou seja, é um sacrifício que satisfaz a justiça. Né? No que ele se apresenta voluntariamente para ser o cordeiro do sacrifício, aquela justiça inflexível de Deus e que exige a punição pelo pecado fica satisfeita. Por isso que o Senhor se agradou moê-lo. Então, nessas passagens que se refere à segunda vinda de Cristo, a vinda dele como o vitorioso e conquistador, 90% delas ligam esses eventos do seu retorno e do estabelecimento do seu reino com o aspecto tissedéquico. Tissedec é justiça. Né? Com a questão da justiça. Quer ver? Vamos ler algumas. Isaías 11, 2 e 5. Vamos ler desde o 1, né? Isaías 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor.
Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então observa aí que é uma passagem que transita da primeira vinda para a segunda vinda. E quando o profeta fala a respeito de Jesus Cristo na sua segunda vinda, observa que o aspecto justiça está ligado. A justiça é o cinto, né? Ele não julga porque está com raivinha ou porque ele está alegrinho, né? O cinto, o rim é o centro das decisões equilibradas, não das decisões emocionais. É o centro das emoções. É aquele livro fantástico que eu estou procurando. É o centro do equilíbrio racional. Ele está demandando, o outro ali também está demandando. Vamos aos aspectos legais da questão. Vamos seguir o que está escrito e aquilo que for mais equânime, né, com equidade, aquilo que for mais justo é o que eu vou determinar. O juiz não dá o ganho de causa para o outro porque ele é louro e lindo, entendeu? Ele julga de acordo com o que tem que ser julgado. E é dessa forma que o Messias vai julgar na sua segunda vinda. Com equidade, com justiça, com equilíbrio, não baseado na emoção, porque a justiça é o cinto dos seus rins. Aí se os irmãos forem em Jeremias 23, 5 e 6, se os irmãos forem em Isaías 53, 11, que já está aqui perto, Isaías 53, 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então Jeremias 23, 5 e 6, Isaías 11, 2 e 5, Isaías 53, 11, Jeremias 33, de 15 a 18. Pega uma concordância, procura a passagem, a palavra justiça. Você vai achar lá 389 passagem e meia que fala a respeito desse assunto. Ou seja, o período do milênio, o reino do Messias, é um reino eterno. Nós aprendemos isso aqui no próprio Daniel. Daniel 2:44. Mas nos dias desses 6, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. E em Daniel 7:14 e 27, foi-lhe dado o domínio e glória e o reino, para que os povos, nações, homens de todas as tribos e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno. Daniel 7, 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será eterno. Então, o Daniel judeu, que ele está entendendo, Deus separou um período de 490 anos para solucionar a questão do pecado de Israel, as 3 primeiras obras aqui, do cessar a transgressão, dar fim aos pecados e pela iniquidade, e para trazer o milênio, e para estabelecer o governo messiânico. Esse governo que ele mesmo já me falou que vai ser eterno, que é o próprio Daniel que está recebendo a revelação, e que N outras passagens escritas por N outros profetas também falaram que seria tanto eterno como justo. Então, quando o Gabriel fala para o Daniel assim, ó, Deus separou 490 anos para dentro desse período de 490 anos, ele solucionar o problema dos pecados, essa transgressão da fé aos pecados e pela iniquidade, e trazer o governo messiânico que é eterno e justo, trazer a justiça dos séculos, trazer aquele aion, aquele período de tempo, aquele século dentro dos séculos que era caracterizado pela justiça. É isso que ele está entendendo. Até o final dos 490 anos, o governo do Messias, que é justo e eterno, será restabelecido. Aí o Daniel fez assim, uhul!
Ele é judeuzão, ele tá a fim de ver isso acontecer. Esse o Ru do Daniel aí que eu gostaria de falar um pouco, porque pensando na vida do Daniel, como você falou que ele é como um bom judeu, um homem realmente que amava a Deus e que conhecia as Escrituras. Que junto com a nação está lá humilhado e ofendido, escravizado, exilado, maltratado. Olha a posição de Daniel, como você acabou de falar. Agora imagina tudo que veio na cabeça de Daniel quando foi estabelecido esse tempo para ele. Os pactos abraâmico, palestino, o pacto davídico, todos aqueles pactos ali recentes feitos com Deus. Essa questão da justiça eterna é cumprimento do pacto davídico, segundo Samuel 7. Todos os pactos se cumprem aí. Sim. No novo pacto. Né, que é o próximo assunto, selar a visão e a profecia. Então, imagine isso vindo na cabeça de Daniel fresquinho. E ele falou, ele deve ter... né? Ele está recebendo um feed, né? Ele está recebendo em primeira mão. Nem foi publicado na web ainda, ele já recebeu o feed, já balangou lá o negocinho, nem saiu no Diário Oficial e já balangou aquele símbolo laranjinha dele lá no computador. Pegando um gancho nisso que o pastor falou, porque além de fazer cessar a situação de dispersão, além de cravar na cruz e cancelar completamente os pecados, além de reconciliar Israel com Deus, e além de trazer aquele reino que é caracterizado por eternidade e justiça, a quinta obra que Deus se propôs a fazer e certamente fará até o final desses 490 anos é selar a visão e a profecia. A gente volta de novo àquela questão do selo. Lembra, por exemplo, aqui em Daniel 6 mesmo, eu ia procurar um selo por aí, mas aqui em Daniel tem. Lembra o Daniel? Armaram uma para ele. O pessoal tinha inveja dele. Eles queriam roubar, mas o Daniel, que era o contador, era tremendamente caxião. Lembra? Foi o nosso assunto de Daniel 6. Como é que nós vamos roubar com esse crente tomando conta de tudo? Nós temos que matar esse cara. Porque senão não vai ter jeito de roubar. Ele era honestérrimo, honestíssimo. O cara não comia nenhuma coxinha de frango do rei. Ele preferia cenoura com chuchu. Só para não contaminar, ele era hiper caxião. É até triste saber que nós, tão picafumo da igreja, vamos estar no estado de glória mais glorificado do que um rapaz tão caxião desse, né? Porque nós somos noivo, ele é amigo do noivo. É as loucuras de Deus. Mas, então, o pessoal armou uma para o Daniel e ele foi parar na cova dos leões. Aí o rei, por exemplo, em Daniel 6:8, o pessoal fala assim, os conspiradores falam com o rei. Agora, pois, o rei sanciona o interdito, assina a escritura para que não seja mudada. Grifo no para que não seja mudada. Segundo a lei dos medos e dos pés, que não se pode revogar. Isso é Daniel 6:8. No 6:17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel. Lembra do sinete, do anel? E com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel, a respeito desse assunto. Ou seja, quando uma coisa é selada, significa que aquilo é irreversível. Que aquilo é o ponto final. Selar nas escrituras significa assim, ponto final. Fim de conversa, acabou o papo, isso não muda, isso é irreversível. Estamos no quinto, é selar a visão e a profecia. Você deu uma cochiladinha aí nos outros minutos, né? A expressão selar indica que nada mais pode ser acrescentado. Então, o Daniel, judeu que ele, passou inclusive por essa experiência de ver a boca da toca do leão selada, falar, agora já era. Se Deus não me livrar dessa aqui, o rei nem queria mandar ele para a cova. O rei sabia que era injusto, que era uma conspiração, mas eu decretei, eu não posso mudar mais isso, infelizmente. Foi o caso da Esther também, né? Então, selar significa nada mais se acrescenta. Não, só voltando um pouco atrás do que você falou sobre que Deus moeu Jesus Cristo, Isaías 53. Lá do outro assunto. Agora que você acordou também. Não, porque eu estou ligando para falar, mas estava me segurando para não atrapalhar a sua
seu esboço aí. Prelação. Mas imagina assim, quando Deus falou, agradou o moelo, né? Mas é porque eu acho que é porque ele estava vendo o fruto daquilo ali, né? É uma questão judicial. Judicial, mas também de amor, né? Porque ele estava vendo o resgate que aquilo ali queria poder obter com aquilo ali, né? É que foi exatamente o Isaías 53, 11. Não, o resgate, né? Porque através daquilo ali, a justiça dele foi satisfeita. Sim. E consequentemente, o resgate que poderia ser obtido por causa daquele sacrifício que somos nós. Que nós lemos que o Isaías 53, então 11 justificará muito. Então não é um ato sádico, é um ato de amor. Sim. Por nós, entendeu? Não, que alguém possa entender que seja sádico, mas ele estava vendo, né, a lei daquilo ali, né? Exatamente, a questão do resultado. A lei do sacrifício, a lei do moelo, né? Sim. Sem derramamento de sangue não tem remissão de pecados. Então, o que o profeta... Será que eu acabo hoje? Eu queria entender o seguinte, eu estava ali pensando, tetelestai. É de qual assunto? Sobre a transgressão, fazer cessar a transgressão. Lá do primeiro item. Né? Porque você fica remoendo, né? E é igual ele falou, você não quer atrapalhar a explanação. Então, por exemplo, como que você está vendo a sua visão? Cessar a transgressão é acabar com a situação de dispersão, você sabe, né? Fazer cessar a transgressão, o que é? Encerrar o processo de judeu esparramado no mundo. Todos estão reunidos. É isso que a gente fala. Cessar o pecado, como isso? Sim. É que você falou fazer cessar o pecado. Aí não, eu falei, gente, não é. O que cessa é a transgressão. O pecado é dado fim. Nós até conversamos na semana passada que no hebraico é ser cancelado. A questão lá de Colossenses. O escrito de dívida é cancelado, o pecado de Israel é cancelado, ele não conta mais, ele é tornado inválido. Por causa da terra? Não, é porque ele quer mesmo e porque Jesus Cristo cumpriu ele satisfez todos os requisitos legais na cruz, primeiro a favor de Israel e por extensão ao mundo. Entendeu? Tá, mas aí dá a entender que tem uma separação, perdão de pecado para a situação gentil. E ainda Deus vai tratar com Israel a questão de pecado. Sim, porque potencialmente tudo já foi feito na cruz. Mas, quando eles rejeitaram o Messias, a aplicação efetiva dos resultados só vai acontecer no final da semana 70. Entendeu? Já está lá guardado o presente, mas ele não quer receber, então vou pôr aqui no quarto. Se o judeu aceitar Jesus, não tem nada a ver com... Não, aí já é igreja. Aí já é um tratamento da igreja. Não, aí nós estamos falando de igreja. Aqui nós estamos tratando do assunto que nem igreja existe, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo Israel e sobre a tua santa cidade de Jerusalém. E de acordo com aquilo que nós lemos na semana passada também em Romanos 11, 26 e 27, é no final da tribulação que todo Israel vai ser salvo. Via o remanescente judaico que sobrar no final dessa 70ª semana. Sim, o remanescente judaico hoje está na igreja. Dentro da tribulação vai estar sob as patas do anticristo. E Jesus Cristo vai lá e vai salvá-los. Não, dar fim aos pecados. Sim, dar fim. Sim. É bau, au, au, Gerizim, exatamente. Não, final da tribulação. Mas Israel já está salvo há 1000 anos. Sim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Israel, e sobre a tua santa. Satanás, no final do milênio, vai juntar uma multidão com a maré do mar de todas as nações. De todas as nações. Mas Israel já está salvo há 1000 anos. Ele pode pisar na bola o tanto que ele quiser, que ele continua salvo. Então, essa expressão selar a visão e a profecia significa que tudo que Deus prometeu ao longo dos milênios vai se cumprir até o final da tribulação. Até o final dos 490 anos. 70 semanas estão determinadas, um período de 490 estão determinados sobre Jerusalém e Israel para trazer cumprimento de tudo que foi falado. Nada mais se acrescenta.
Todos os pactos, todas as promessas, todas as justiças, as crianças brincando na rua, Isaías, blá blá blá, tudo tem que se cumprir até o final da 70ª semana. Literalmente. Nada mais se acrescenta. Está selado, está determinado, está cumprido. E por fim, ungir os santos dos santos, que conforme eu já falei, nada mais é do que cortar a fitinha da inauguração. É isso aqui que o Daniel, o coração dele está pumping. Ele quer ver, o judeu quer ver templo. O judeu quer ver coluna. O judeu quer ver pilar e viga. O judeu quer ver altar. O judeu quer ver cordeiro sangrando. Se ele não vê isso, a alma dele fica... Porque ele sabe, esse povo convive com Deus já tem 3.500 anos. E Deus falou, sem o derramamento de sangue não tem jeito de aproximar, sem sacrifício não tem relação com vocês. E eles conhecem o único Deus verdadeiro, chamar Israel Adonai Elohim Adonai Errad, e não pode se relacionar com ele. Você quer matar um judeu, é você fazer essa perguntinha para ele, que eu e o Cléber já fizemos várias vezes, mas e a questão do templo? Ele diz, sexta-feira foi o Purim, né? Oi? Termina hoje, né? Tá rolando o Purim aí. Uma mulher salvou a história do mundo. Ninguém vê isso, né? Porque tem orações judaicas que são assim, que eu tenho lá o missal judaico, né? Olha, obrigado, Senhor, porque eu não sou mulher. Tem uma reza judaica que é assim. E uma mulher salvou o mundo, salvou o judeu. Se não fosse a Esther, não tinha judeu hoje. Não tinha profecia, não tinha Jesus Cristo, não tinha futuro, não tinha nada. Então, ungir os santos dos santos é inaugurar o milênio. Aquele templo, conforme ele está descrito, maravilhosa e fantástica erresimamente, em Ezequiel 40 até 42. Fala as medidas da parede, o gancho, um instrumento, é aquilo que eu estava estudando na sua casa aquele dia. O gancho, a pedrinha que fica ali na porta. Os irmãos tentam imaginar isso tudo, ou vai na internet que tem um monte de figurinha lá. Hoje em dia já tem esse templo. Segundo dizem por aí, né, os judeus já têm isso tudo já montadinho. Já é tudo pré-fabricado. Assim que o anticristo autorizar, eles vão lá e montam esse treco lá em Jerusalém, que eles estão ansiosos, doidos para ter o templo de novo. Então, ainda que as 6 obras divinas, essas 6, preditas na profecia, não estejam a priori em ordem cronológica, né, elas vão acontecer somente no final da 70ª semana. Potencialmente tudo já foi providenciado por Cristo na cruz. O pecado já foi pago, já foi encravado lá na cruz, o escrito de dívida. A reconciliação já foi feita, mas eles estão de mal. Eles estão fazendo beicinho. Então, até que eles falam assim, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Isso depois de muita pancada lá dentro da tribulação, ele não volta e não dá um cumprimento